Excelente, galera. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez, pessoal, à nossa aula semanal de Medical Business. Hoje aqui é a nossa sexta aula dessa série de aulas semanais do Medical Business que a gente tem feito. E a temática de hoje é por que o paciente some após o orçamento e o que fazer para evitar isso. E para você que está chegando aqui agora, para você que não me conhece, eu sou Diogo Coquizo, eu sou médico cirurgião aqui de São Paulo. E eu também sou CEO da Reskilling Doctor, né? E a Reskilling Doctor é a empresa onde faz parte, onde tem, né, o acelerador Medical Business. O acelerador Medical Business é o programa de acompanhamento personalizado que é direcionado para médicos que realizam cirurgias ou procedimentos para executarem com honorários particulares, certo? E a gente faz esse programa de acompanhamento através de uma aplicação bem prática, de uma forma totalmente personalizada, em que a gente consegue implementar as coisas junto com quem é o acelerado, né? Fazendo análise e feedback individual, certo? E desse programa do acelerador Medical Business é que vem essa metodologia do Medical Business que eu tenho trazido aqui nessas aulas semanais para vocês, ok? Então, o tema de hoje é por que o paciente some após o orçamento e o que fazer para evitar isso. Bom, basicamente, qual que é uma queixa muito comum? Desde 2019, a gente tem feito a gente começou com consultorias para médicos, até passar em formato de mentoria, para depois chegar nesse formato do acelerador. Então, desde 2019, quando a gente começou com as consultorias, fazendo as consultorias desde aquele início, existe uma queixa muito comum, existe uma história muito comum que a gente vê entre os médicos cirurgiões, né? Que é o quê? Falar que atender o paciente, passou o orçamento e o paciente desapareceu. Então, isso, por ser uma queixa muito comum, a gente consegue entender melhor o que é a sequência, como é que isso tem acontecido e o que fazer para poder resolver. Então, a história que eu sempre ouço é essa daqui, ó. Tudo começa com você fazendo aquela consulta detalhada de 40 minutos, às vezes 1 hora de consulta, você explicou tudo direitinho, para poder, por exemplo, indicar uma cirurgia que para você seria rotineira, como uma herniorrafia complexa, ou mesmo herniorrafia inguinal. Então, o que você fez? Você falou, bom, esse paciente é um paciente particular, é um paciente com potencial de fazer uma cirurgia particular e eu vou dar mais atenção, vou fazer uma consulta longa, uma consulta mais demorada, para poder indicar essa cirurgia e, por consequência, fazendo essa explicação muito bem feita, mostrei gráfico, mostrei desenho, fui explicando, fiz desenho no papel, peguei uma tela, mostrei uma tela, você faz de tudo para poder explicar certinho isso para o paciente, para você conseguir fazer essa conversão. E aí, o que acontece? Você mostrou cada etapa, você conseguiu demonstrar que você tem segurança, você mostrou sua experiência na realização dessa cirurgia, você conseguiu demonstrar que você é muito bom executando isso, né? Explicou detalhadamente, explicou sobre o que acontece na cirurgia, que complicação que tem, o que pode acontecer, qual que é esperado, você fez todas as explicações, tudo direitinho, e qual foi a consequência? O paciente, ele parece que gostou da sua consulta. Ele fala, nossa, doutor, que consulta bem detalhada, como você explicou muito bem. Eu nunca tive uma consulta que a pessoa explicasse tão bem assim para mim. Nunca vi um médico passar tantos detalhes assim para um paciente. Aí você foi lá e entregou o orçamento para o paciente. Você foi lá, leu o orçamento, explicou para o paciente e entregou. E o que aconteceu? O paciente, ele pega o orçamento e não volta, desaparece, nunca mais ligou. E isso é algo que acontece com frequência, né? E quando acontece isso, você fica achando que foi um problema na sua explicação, ou você fica achando que foi um problema do paciente. E eu te pergunto,
Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Quantas vezes você fez uma explicação totalmente detalhada, você fez, explicou direitinho, deu uma aula, foi super professor, passou o orçamento e esse paciente não voltou com você? Eu tenho certeza que isso já aconteceu mais de uma vez. Eu tenho certeza que isso talvez tenha acontecido dezenas de vezes. Porque essa é a estatística que eu recebo dos médicos que fazem parte do acelerador, dos médicos que foram mentorados ou que fizeram consultoria com a minha equipe, comigo e com o pessoal da Reskilling Doctor, né? Então, dentro dessa estatística, a gente sabe que sim, isso é algo que acontece com todos os cirurgiões que estão trabalhando da forma clássica, que estão executando a forma de trabalho do jeito que aprendeu desde a faculdade, na residência, e começou a executar durante sua vida profissional, né? Então, vamos entender o que acontece, né? O nome dessa aula, inclusive, é essa, né? Por que o paciente ele some após o orçamento e o que você pode fazer para poder evitar que isso aconteça. Então, vamos partes por partes, né? O que todo mundo pensa que é o motivo desse paciente ter desaparecido? A primeira coisa que eu ouço é que, Diogo, mas é porque na minha cidade só tem paciente de SUS e de convênio. Ou então, Diogo, porque na minha especialidade os pacientes só fazem o tratamento por convênio, ou só fazem o tratamento no SUS, né? E olha lá quando é pelo convênio. E o que eu vou dizer para você? Eu entendo que você possa pensar que isso é dessa forma, porque as pessoas ao redor de você estão falando a mesma coisa. As pessoas que você tem contato, as pessoas que trabalham na sua especialidade próximo de você, também vão estar se queixando da mesma coisa. Só que o motivo do paciente ele buscar o tratamento só pelo convênio ou só no SUS é porque ele não entendeu que vale a pena fazer esse tratamento de forma particular com você. Se você acha que é só você explicar mais, dar mais atenção, demorar mais no seu atendimento, que vai fazer com que esse paciente converta para o particular, desculpa, mas isso não é a razão desse paciente fazer esse tratamento com você. E sim, se você é isso que você ofereceu, se essa é a forma como você abordou o paciente, ele sim é um paciente que vai continuar buscando o atendimento no convênio ou no SUS, né? Então você fez a explicação toda detalhada, ele entendeu totalmente que é aquilo, agora vai procurar outro profissional que vai fazer aquela mesma cirurgia que você indicou para ele, ou pelo convênio, ou pelo SUS. Tá? Então, não é problema de cidade, não é problema de especialidade. A gente tem dentro do acelerador médicos do Brasil inteiro. Tem gente do Pará, tem gente do Amazonas, tem gente do Mato Grosso, tem gente do Mato Grosso do Sul, tem gente de Tocantins, tem gente de Santa Catarina, né, de São Paulo, que é o que mais tem gente de Minas Gerais. Então, a gente tem médicos de todas as cidades, de todos os tamanhos, desde cidade pequena do interior, com menos de 100 mil habitantes, até cidades grandes com mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, a gente tem, não importa o tamanho da cidade, e também não importa o tamanho, não importa qual a especialidade. A gente tem, dentro do acelerador, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, a gente tem ortopedista, tem mastologista, tem vascular, tem otorrino, tem oftalmo, tem até anestesista médico da dor. Então, não é a especialidade que vai fazer com que o paciente ele queira fazer o tratamento com você. E não é pelo fato de uma especificidade da especialidade, porque, por exemplo, urologista, a gente tem vários urologistas e cada um trabalha com uma coisa diferente. E mesmo trabalhando com coisa diferente, todos conseguem fazer essa conversão para o particular, tá? Então, falar que é especialidade ou falar que é a cidade é simplesmente uma desculpa que você está utilizando para poder achar que é o motivo de não ter conseguido converter esse paciente, desse paciente ter desaparecido. Segunda coisa que eu ouço muito, é culpa da secretária. A secretária não ficou em cima do paciente, a secretária não passou o orçamento do jeito certo, a secretária que não conseguiu convencer esse paciente a fazer a cirurgia. Cara, isso eu já falei várias vezes aqui nessas aulas, que a responsabilidade inicial é sua, não é da secretária. A secretária vai vir como um adjunto, né? Como uma extensão do que você faz. Mas a passagem do orçamento, a pessoa que mais entende do seu paciente, é você.
Então, nada mais justo que você seja a pessoa que vá passar o orçamento e seja a pessoa que vai gerar essa conversão. Então, não adianta você delegar. Isso, inclusive, foi um erro que eu cometi também, né? É um erro que eu cometi no início da carreira, até eu entender que o que eu precisava não é simplesmente de uma boa secretária, é de uma técnica que conseguisse fazer essa conversão de um jeito certo. Outra coisa que se queixa, o orçamento está caro. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que dar desconto para o paciente. Não é isso, não é pelo preço do orçamento, né? Não é o fato de você dar o desconto que o paciente vá fechar com você, porque muitas vezes, quando aquele paciente que você fez a explicação, você passou o orçamento e você começa a querer dar desconto para esse paciente, ele vai falar, pô, o doutor está desesperado, esse doutor não deve ter muito paciente, ele está louco aqui dando desconto, tentando diminuir o preço para ver se eu consigo fechar com ele deve estar desesperado atrás de algum paciente, ele não deve ser bom. Você acaba passando até uma impressão errada para o paciente quando você começa a querer dar desconto. Então, não é o preço do orçamento, é muito mais sobre o que isso significa, né? Ah, Diogo, isso acontece porque eu estou atendendo pouco paciente. Se eu atendesse mais paciente, eu conseguiria fechar essa cirurgia, esses pacientes não iam desaparecer. Não é porque você atende 10 pacientes ou atende 100 que necessariamente você vai acabar fechando mais. Por quê? Porque se você atender um paciente, se você receber um paciente particular, você tem que fechar esse um paciente particular. A gente não é clínico, a gente é cirurgião. O nosso setor financeiro, ele é oriundo do quê? De cirurgias e procedimentos que você faz. Você não quer viver de consultinha. Para quem quer viver de consultinha, beleza. Faz lá, você tem que tentar ficar captando quanto mais pacientes você tiver, o retorno que você vai ter vai ser na consulta. Então, você vai estar tendo um aumento do retorno financeiro pelo número de pacientes que você atende. Agora, do que adianta você atender 100 pacientes e converter uma cirurgia só, se o retorno financeiro seu, oriundo dessa cirurgia, seria muito maior do que muitas consultas que você faria. Então, não é muito melhor você atender 20 pacientes e operar 18, ao invés de você atender 100 pacientes para poder operar um? Né? Então, essa é a ideia, é a gente trabalhar com uma alta taxa de conversão. Então, quando você trabalha com uma alta taxa de conversão, se você tem um paciente, dois pacientes, você tem que fechar essas duas cirurgias, certo? Então, você precisa ter uma alta taxa de conversão quando a gente fala no trabalho do cirurgião, beleza? Então, aqui é um ponto de atenção que eu quero trazer para você, que é uma extensão disso que eu estava falando, que captar paciente não é a mesma coisa que você fechar cirurgias e procedimentos. Então, se você está focando só em estratégia de captação e você não está focando em como fechar a cirurgia, beleza, você pode ser um ótimo clínico, mas você não vai ser um cirurgião que vai conseguir viver de cirurgias e procedimentos particulares, tá? Por quê? Captar mais pacientes não faz você fechar mais cirurgias, né? Você tem que focar no fechamento das suas cirurgias, independente desse número de pacientes que você tenha, ok? Se você atendeu 2 pacientes, você tem que fazer essas 2 cirurgias. Se você atender 10 pacientes, você tem que operar esses 10 pacientes, né? Não é você atender 100, 200 para poder, quiçá, fazer uma ou outra cirurgia, certo? Então, é muito em cima desse conceito do fechamento. E o fato de você entregar o orçamento e o paciente desistir é porque essa sua estratégia de conversão, essa forma de você fechar a sua cirurgia, não foi eficaz. Então, o que é a razão do paciente não fechar e o que é essa estratégia que você vai fazer para poder evitar isso? Você vai trabalhar em cima de uma estratégia de conversão. E o que é estratégia de conversão? Ela não é algo aleatório, não é algo que saiu da minha cabeça. Isso é baseado em ciência mesmo, tá? Vem de uma área que é chamada de economia comportamental. Então, a economia comportamental, ela é uma ciência que estuda as tomadas de decisões, tá? Então, em cima das tomadas de decisões, o que você pode fazer para você aumentar essa sua taxa de conversão? Então, é utilizando desse conhecimento que vem de fora da medicina que a gente consegue trazer
para dentro da nossa consulta e conseguir trabalhar com uma taxa de conversão extremamente elevada. E, além disso, isso não é só algo teórico, é algo testado e comprovado no campo de batalha. O que eu quero dizer com campo de batalha? Isso eu pratico todos os dias, é o que eu executo, mas mais do que eu faço, é o que traz resultado para dezenas de médicos cirurgiões que são do acelerador medical business, né? Médico cirurgião que são acelerados, médico cirurgião do acelerador medical business, certo? Então, esses médicos, esses cirurgiões, eles estão executando isso diariamente e estão, sim, trabalhando com uma alta taxa de conversão, ok? Então, o que é essa estratégia de conversão? É uma sequência de ações que fazem o paciente desejar a sua cirurgia. Ele sai de um estado de que precisa realizar aquele tratamento cirúrgico para um estado de que ele deseja fazer a cirurgia com você. Então, não é simplesmente precisar da cirurgia, é querer fazer a cirurgia com você. Por quê? Se ele simplesmente só precisa da cirurgia, ele pode procurar outro médico, ele pode procurar o SUS, ele pode simplesmente fazer a cirurgia pelo convênio e não necessariamente pagar os seus honorários particulares. Então, para esse paciente que você não gera esse desejo, a hora que você entrega o orçamento, ele vai falar: não, eu não vou gastar isso, eu vou fazer pelo convênio, ou então vou esperar a fila do SUS, certo? Então, quando a gente vê essa realidade, quando a gente vê essa sequência, a gente consegue entender o porquê que aconteceu essa desistência. Então, esse é o próximo ponto que eu vou falar agora, que é a etiologia da desistência. Como que acontece isso? O paciente, ele desaparece ou ele fala coisas específicas para você. Aqui, vamos lá. 3 coisas que ele pode falar. Ah, doutor, tá caro, eu não tenho condições de pagar essa cirurgia. Ah, doutor, isso aqui tá caro para eu poder pagar. Ou então, então, doutora, eu vou ver com a minha família para poder ver como que a gente vai fazer. Ah, eu vou conversar com a minha esposa para poder ver se a gente vai fazer a cirurgia. Ah, eu vou conversar com meu marido para poder ver como que a gente vai fazer, né? Ou então, outra coisa comum, né, que eu ouço muito o pessoal falar isso: não, tá bom, beleza, entendi tudo, depois eu ligo para poder ver o que a gente vai fazer, depois eu ligo para poder agendar o retorno. Então, quando você recebe qualquer uma dessas 3 respostas, é semelhante do paciente desaparecer. Tá? Porque isso daqui são sinais de desistência. Então, o paciente que cria esses impedimentos, seja pelo preço, seja por querer falar com alguém para a família, ou por simplesmente adiar a decisão, é a mesma coisa do paciente desaparecer, mesmo que ele ainda não tenha desaparecido fisicamente na tua frente. Isso já é um sinal de que ele desistiu. E por que que acontece isso? O problema, de novo, não é na captação do paciente. Esse paciente já chegou até a tua frente. Então, não vem falar assim: mas é porque eu estou captando um paciente errado. Esse paciente que veio para mim não é um paciente que vai pagar a cirurgia. Se esse paciente, ele foi um paciente que passou em consulta particular com você, se ele sabe que você é um médico que faz a cirurgia via particular, ele já está disposto a gastar. Ele já sabe que seus honorários seriam particulares, tá? Então, é diferente quando a gente está falando de simplesmente você pegar um paciente do SUS e tentar converter para particular. Não é isso. Eu estou falando do paciente que te buscou no consultório, o paciente que passou em consulta com você, né? Então, esse paciente, ele já está disposto a realizar esse tratamento de forma particular. Só que se ele não fechou, é porque você não conseguiu convencê-lo de realizar o tratamento. É porque você não conseguiu fazer com que ele converta para um paciente particular, e isso gerou essa desistência do paciente. Então, não adianta ficar focando só em captar cada vez mais paciente. Não é ficar na rede social querendo buscar mais paciente, não é gastar dinheiro com anúncio, não é colocar o website em Google, não é isso que vai fazer você fechar. Isso são estratégias de captação, e é totalmente diferente de estratégias e técnicas de fechamento.
Tá? Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Quando você pensa em captação, é para você aumentar o número de pacientes que você atende. Agora, quando você pensa em fechamento, em realizar cirurgia, não adianta você só captar. Você precisa, sim, fazer uma sequência de ação para poder fazer com que esse paciente feche a cirurgia, certo? Então, coloca na cabeça que é separado. Uma coisa é captar e outra coisa é fechar. Né? As coisas podem ser conectadas umas às outras, que você precisa captar o paciente para poder fechar, mas se você tem captado e não está fechando, não adianta você focar só na captação ou focar em captar mais. Você precisa sim utilizar estratégias para conseguir fechar essa sua cirurgia. Tá bom? E o problema que gera essa desistência está no que a gente chama de entrega de valor. O que é entrega de valor? Eu já falei isso recentemente nas aulas, mas existe uma diferença entre valor e preço, ok? O preço é a quantidade monetária em números, em dinheiro, em, sei lá, em crédito que esse paciente está pagando para você. É a quantidade numérica de dinheiro que ele está entregando para você em troca do seu serviço. Ok? E o valor, o que significa valor? Valor é a sensação que ele tem quando está comprando alguma coisa, certo? Se eu perguntar para você que um carro de 80 mil reais ele é caro ou barato, vai depender do quê? Do valor que isso tem, porque o preço, mesmo sendo o mesmo, se esse carro de 80 mil for um Fusca antigo, você vai falar, tá muito caro, porque o valor percebido, o valor do carro é muito baixo. Agora, se for uma Ferrari, sei lá, do ano passado, uma Ferrari edição limitada, você vai falar, meu Deus, está muito barato, né? Porque o valor percebido nessa Ferrari é muito maior. Então, 80 mil ficou muito barato em comparação com o valor que você dá à Ferrari, certo? Então, você tem que focar em entregar valor, em agregar valor, em fazer com que o seu valor seja muito maior do que o preço. Então, quando acontece essa desistência, o problema é que o seu valor foi menor do que o preço que você cobrou. Tá? Então, para você trabalhar com isso, Diogo, então quer dizer que eu tenho que diminuir o preço? Não! Do mesmo jeito que eu falei agora há pouco, se você começa a dar desconto atrás de desconto atrás de desconto, não é só seu preço que está diminuindo, você vai diminuir o valor percebido pelo seu paciente, ok? Se você sabe que a Ferrari custa mais caro, não adianta ficar dando desconto. Se vier uma Ferrari com muito desconto até você, né, você vai achar que essa Ferrari está com algum problema. Você vai achar que ela tem alguma pegadinha. É do mesmo jeito, né? Então não adianta só dar desconto. O que é o foco que você tem que ter? Em aumentar a sensação de valor, ok? E quais são os erros comuns que acontecem, então, nessa abordagem do médico para poder tentar fazer essa conversão? Quais são as coisas que a gente vê que repetidamente, desde 2019 até hoje, eu vejo os médicos cometendo da mesma forma esses erros? Primeira coisa, é foco exclusivo no procedimento técnico. Aquela consulta de 30, 40, 50 60 minutos que você fez, você focou em ficar explicando sobre a cirurgia, né? Você ficou explicando sobre o que é a doença da pessoa, você ficou fazendo como se fosse uma aula sobre o que acontece na doença, qual é a evolução, o que é esperado, depois uma aula sobre o tratamento, o que vai acontecer. Você focou no procedimento técnico, você focou na doença que você está executando. E isso não gera um desejo no seu paciente. Tá? O foco não pode ser simplesmente no que você vai fazer. Você tem que conseguir gerar um foco na transformação que você vai conseguir entregar para esse seu paciente. O que eu quero dizer com a transformação? O que vai mudar na vida dele se ele fizer esse tratamento com você? O que vai acontecer se ele, o que ele vai conseguir fazer das coisas que ele não fazia mais depois de tratar com você? O que vai melhorar na qualidade de vida dele? O que vai acontecer com ele? Qual é a mudança verdadeira que vai acontecer? O que você vai gerar de mudança? Por isso, transformação, né? O que vai mudar na vida dele fazendo esse tratamento com você e
em vez de não fazer ou de fazer em outro local esse tratamento, tá? O foco tem que ser em cima disso, e você consegue demonstrar isso de forma intencional, tá? Então, quando você faz isso daqui, ao mesmo tempo, você não pode fazer com que esse paciente desapareça. A ideia é você criar um compromisso inicial do paciente com a solução, além da consulta. O que você quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que esse paciente ele vai ter um comprometimento em fazer esse tratamento com você. Por isso que na aula anterior eu foquei tanto que o ideal é você já fechar essa sua cirurgia, já passar o orçamento na sua primeira consulta, no momento que esse paciente ele tem o contato com você. Ah, mas Diogo, eu preciso de um exame muito certo, muito do resultado desse exame para poder definir se esse paciente vai fazer o tratamento comigo ou não, ou qual cirurgia eu vou indicar para esse paciente. Na primeira consulta eu não consigo. Então, beleza. Então, o momento de você indicar vai ser na segunda consulta e não na primeira. Não tem problema, mas o quanto precoce você conseguir fazer isso, né? O quanto antes você conseguir passar esse orçamento e conseguir fechar essa sua cirurgia com esse seu paciente, você vai gerar esse compromisso maior e você vai fazer com que ele entenda que esse compromisso está relacionado à solução, à mudança, e não simplesmente essa consulta que você está fazendo com ele, certo? Então, tem uma coisa muito importante aqui, que eu comecei a falar antes, que é a falácia do é só preço, tá? Primeira coisa é o que eu já expliquei agora há pouco, que diminuir o preço não faz o paciente fechar. E existem muitas razões para isso, né? A primeira que eu citei é que se você fica diminuindo o preço, ele tem uma sensação de que está desesperado, que você não tem paciente, que você precisa desesperadamente operar alguém para poder ter seu retorno financeiro. Segunda falácia em relação à diminuição do preço é que se o seu preço lhe parece muito barato ou parece que você está cobrando muito menos, ele vai achar que tem um problema com você. Ele vai achar que talvez a sua cirurgia não seja boa, talvez você seja bom de papo, mas não está conseguindo entregar uma cirurgia, você não vai conseguir fazer uma cirurgia que realmente vai resolver o problema dele, ou que não vai ter complicação, ou que ele não vai ter, ou que ele vai ficar satisfeito com esse resultado, certo? A terceira coisa relacionada ao preço é que quando você vai diminuindo o preço, automaticamente você também diminui o valor percebido, né? É aquela coisa que eu falei, se todo mundo acha que o Fusca custa muito barato, não adianta você falar que esse Fusca é muito caro. Olha que loucura. Então, você tem que demonstrar que aquilo é diferente. Por quê? Porque se estabeleceu que o preço do Fusca é mais baixo. Então, o valor percebido nele é muito menor em comparação com outros carros, certo? Então, como que você consegue fazer com que você tenha um valor maior para o seu paciente? E isso, quando eu digo você, é porque tem que ser você. Não é simplesmente a sua especialidade, tá? Existem médicos de todas as especialidades cobrando preços totalmente diferentes. Existem médicos trabalhando no SUS de todas as especialidades e médicos que cobram valores, sei lá, com centenas de milhares de reais para poder executar uma cirurgia, certo? Então, isso depende muito sobre a imagem que você tem, sobre o valor que você consegue transparecer para o seu paciente, ok? E a escolha do paciente não é pelo mais barato. Ele não vai simplesmente buscar todos os médicos e ver qual é o mais barato para ele poder fazer. Não é isso, porque se for assim, se ele estiver simplesmente buscando pelo mais barato, o mais barato é o SUS. O mais barato é ele não pagar, certo? Então, esse paciente que estaria procurando pelo mais barato, ele não está disposto a ter um custo. E esse paciente não é um paciente que vai ser tratado no particular. Ele vai ficar, sim, na fila do SUS, ou vai querer arranjar algum jeito de burlar a fila do SUS para passar na frente, mas ele não vai ser um paciente que vai pagar os honorários de forma particular. Então, esse paciente não é o paciente que vai buscar o atendimento com seus honorários. Então, não adianta ser uma escolha pelo mais barato. Tá? E a terceira falácia, que eu vou te falar que é um dos erros mais comuns que acontecem, é achar que passar orçamento é simplesmente só falar o preço. Pô,
Isso daqui é um erro absurdo e é um erro muito comum de eu ver acontecer, né? É um erro que muitos médicos cometem. Ah, Diogo, mas passar orçamento não é só falar quanto vai custar a cirurgia? Não é só falar quanto vou cobrar? Não é só falar quanto custa o hospital? Pô, não. Passar o orçamento é você conseguir fazer o paciente entender quais são os gastos envolvidos na cirurgia dele e ele ter a sensação de que está valendo a pena fazer essa cirurgia com você. E é exatamente o que eu vou contar para você, como é que você faz, o que é que você tem que fazer para conseguir dar essa sensação de vantagem, para conseguir que seu paciente queira sim fazer a sua cirurgia com você e você evitar que esse paciente simplesmente desista ou desapareça depois que você passa o honorário. Então, o que, que você vai fazer? Aqui você vai utilizar duas técnicas que fazem parte do medical business, dessa estratégia que a gente trabalha dentro do acelerador medical business, de onde a gente extrai o conteúdo para poder passar aqui com você. Então, quais são as duas técnicas que você vai utilizar? A primeira dela é a consulta que converte. O que é a consulta que converte? É uma técnica para você utilizar na hora que você vai passar a sua conduta, para fazer com que o paciente ele sinta, ele tenha o desejo de fazer aquele tratamento com você, certo? E isso é baseado em quê? Em economia comportamental. Isso é baseado em ciência, é baseado em estratégias para fazer com que o paciente entenda que aquilo vai ser o melhor para ele. Tá? E depois da técnica de consulta que converte, você precisa utilizar a técnica de passagem de orçamento, que é o quê? É uma forma de você conseguir passar o seu orçamento de um jeito que o paciente sinta que sim, vale a pena, que tem vantagem. Então, o que é a técnica da consulta que converte? Basicamente, em um overview, você vai fazer o quê? Você vai primeiro demonstrar que esse paciente precisa sim do tratamento. Você vai demonstrar, comprovar para ele o que está acontecendo com ele, e depois de comprovado o que está acontecendo, você demonstra, você mostra para ele o quanto está ruim aquilo, o quanto ele precisa sim do tratamento para resolver aquele problema. Perfeito? Esse é o primeiro passo. Feito isso daí, você vai comprovar para esse paciente que você consegue ajudar. Você vai demonstrar o porquê é melhor fazer o tratamento com você e não fazer o tratamento com outra pessoa, ou simplesmente deixar de tratar. Então você precisa comprovar. Né? Então você vai comprovar através do quê? Do seu conhecimento, da sua experiência e do entendimento do caso específico dele, certo? Então, entendendo sobre o caso específico dele, você precisa comprovar exatamente como você vai conseguir ajudar ele, como você vai conseguir resolver aquele problema que ele tem. E o terceiro passo é o quê? Você vai demonstrar a transformação que esse paciente vai ter. Certo? Eu duvido que na hora de você passar a sua conduta, na hora da sua consulta, você tenha pensado nesses 3 pontos, né? Então você precisa, não é simplesmente falar, olha aqui, ó, no seu ultrassom veio que você tem uma uma pedra na vesícula, uma colelitíase. E com a sua colelitíase, você precisa fazer uma colecistectomia. Né? Isso é o que 99,9% dos médicos fazem. Só que não é simplesmente você fazer isso. Se você faz isso, esse paciente ele simplesmente pode buscar outro cirurgião para poder fazer a cirurgia dele. Se com você vai custar, ele pode buscar outro cirurgião que não vai custar nada para ele, seja por fazer parte do convênio, ou seja por ser um médico do SUS, tá? Então, para você conseguir pegar esse mesmo exame e conseguir fazer com que aquele paciente queira fazer o tratamento com você e não simplesmente fazer o tratamento com algum médico da sua especialidade, você precisa dessas 3 coisas que eu falei. Demonstrar que esse paciente precisa do tratamento que você vai oferecer, demonstrar o quanto ele precisa desse tratamento. Segunda coisa, você vai comprovar como você, tá? Não é, vou até colocar em maiúsculo você aqui, ó, porque não é a sua especialidade, é como você consegue ajudar
especificamente esse paciente, como você consegue fazer melhor ou diferente do que os outros, né? Como você consegue fazer algo específico, personalizado para esse paciente em questão, certo? E a terceira coisa que você vai fazer na sequência é demonstrar a transformação que esse paciente vai ter. O que, que vai acontecer com ele depois dele realizar esse tratamento com você? O que, que vai mudar na vida dele, certo? Passando por esses 3 passos, você conseguiu fazer o paciente sair do estado eu preciso da cirurgia para eu quero fazer a cirurgia. Quando você consegue fazer com que ele entenda, com que ele consiga mudar essa mentalidade para eu quero fazer essa cirurgia com esse médico, aí vai estar na hora de você passar o orçamento. E a técnica de passagem de orçamento não é simplesmente você ir lá e falar os números. Você vai fazer o paciente sentir que vale a pena pagar por essa cirurgia, né? E você vai fazer isso baseado o quê? Em economia comportamental, vai baseado nas tomadas de decisões. Você vai fazer isso de um jeito que o paciente consiga sentir que é melhor fazer o tratamento com você. E depois que você conseguir fazer, que ele sinta que vale a pena pagar, você vai passar o orçamento criando uma sensação de vantagem no pagamento, criando uma sensação de que ele está se dando bem, criando uma sensação de que ele está lucrando com aquilo, né? E sim, é possível você fazer isso. Por quê? Porque você está utilizando uma técnica, e essa técnica não é simplesmente só falar o quanto custa. Existe uma ordem certa para você poder utilizar, e existe uma forma certa de você falar. E a ordem que você vai fazer é a que dê essa sensação do paciente sentir que vale a pena e do paciente sentir que está tendo vantagem, certo? E isso daqui, ele realmente é um overview para você entender a sequência. Então, você precisa criar para cada cirurgia que você faz uma sequência que vai disso daqui, ó, demonstrar que precisa, comprovar que você consegue ajudar, demonstrar a transformação, fazer o paciente sentir que vale a pena pagar e criar a sensação de vantagem. Para cada cirurgia que você faz, você tem que ter um roteiro próprio para isso. Tá? Isso daqui é tão personalizado e tão importante que seja para cada uma das cirurgias, que dentro do acelerador, a gente monta, dentro do acelerador Medical Business, a gente monta junto com o médico acelerado cada uma das cirurgias que ele vai, cada roteiro de cada uma das cirurgias que ele vai utilizar. Então, para cada uma das cirurgias, é um roteiro diferente. E a gente monta com eles, dá o feedback, faz análise, coloca na aplicação prática, e depois ainda é possível fazer uma simulação dessa sequência da consulta que converte da passagem de orçamento. Então, isso aqui é um enfoque muito grande que eu tenho, é um enfoque muito importante. Por quê? Quando você utiliza de forma certa a técnica da consulta que converte com a técnica da passagem de orçamento, você consegue uma taxa de conversão de mais de 80% dos seus pacientes. Então, imagina só, você sai de uma situação de atender 100 pacientes para poder operar um, para você poder atender 20 pacientes e operar 16. Não é muito melhor você ter uma taxa de conversão muito mais alta? Você, na prática, vai acabar atendendo menos. E eu sei que você, que é cirurgião do mesmo jeito que eu, a gente não tem saco para ficar atendendo um monte de paciente. O que a gente quer não é ficar vivendo de consultinha, a gente quer ficar operando. O lugar feliz, a nossa terapia, o nosso relaxamento é dentro do centro cirúrgico. Então, para você poder trabalhar mais operando do que consultando, você precisa sim dessa alta taxa de conversão, certo? Beleza, pessoal? Então, quando você aplica isso tudo nessa sequência, pegando esse paciente que você captou, você consegue uma taxa de conversão de mais de 80%. Beleza? Então, o que, que você aprendeu hoje aqui nessa aula? Primeiro, você aprendeu por que o paciente desaparece após o orçamento. E isso tem muito a ver com o quê? Com o valor que você gerou em comparação ao preço que você passou para ele, certo? Você aprendeu também que não adianta só focar em captar paciente. Se o seu enfoque é simplesmente ficar captando, só captando, perfeito se você for clínico. Se você for cirurgião, você não quer ficar fazendo 200 consultinhas e operar só um. Você quer atender menos e operar mais,
certo? Então, o enfoque maior tem que ser nesse fechamento e nessa conversão. A terceira coisa que você aprendeu é o que é a técnica para fechar cirurgias e procedimentos, né? Com honorários particulares. E essa técnica é o quê? A consulta que converte junto com a técnica de passagem de orçamento, beleza? E o que você vai fazer agora? Essa passagem de orçamento, a gente, inclusive, já deu aula aqui, eu já passei aqui nessas aulas semanais. Então, se você está me acompanhando toda semana, você chegou a ver isso, né? Agora, se você não assistiu, então a gente vai deixando enquetes lá dentro do grupo, tudo para poder conversar, e você pode rever uma segunda você pode rever uma outra aula que vai ter em cima disso, e o que eu vou orientar é que, em cima de tudo que você aprendeu agora, você pare de ficar focando na captação e passe a rever a sua conversão de cirurgia. Certo? O que você tem feito para converter mais? Rever a sua conversão de cirurgia. Né? O que você tem feito para que você consiga gerar uma maior conversão. Então, seguindo essa sequência, utilizando essa técnica, você vai passar a trabalhar com uma taxa de conversão maior, certo? Para você continuar aprendendo, né? Você pode continuar acompanhando as aulas semanais, certo? E aqui, o que eu quero dizer? Para você que precisa do acompanhamento personalizado, para você que quer que a gente trabalhe junto com você, que você consiga aprender, não só aprender, mas executar na prática, para você que tem pressa, existe o acelerador Medical Business. Só que o acelerador Medical Business, ele está com a turma fechada no momento. Então, nesse momento, não tem novas vagas para poder entrar, tá? Por isso também que eu estou dando essas aulas semanais. E o que é o acelerador Medical Business? É uma somatória de mentoria em grupo, consultoria individual e prestação de serviço minha e da minha equipe. Então, a gente entrega como se a gente ficasse sócio do seu negócio, sócio do seu business, para fazer com que você tenha um crescimento focado e direcionado nas suas cirurgias e procedimentos particulares. Cirurgião não quer viver de consultinha, cirurgião quer viver de cirurgias e procedimentos com honorários particulares, certo? Então, você pode continuar acompanhando a gente aqui, assistindo às aulas do Medical Business toda sexta-feira, ok? E eu vou especialmente falar para vocês prestarem atenção, virem aqui presentes na próxima aula da próxima sexta-feira, que eu vou trazer uma novidade relacionada à possibilidade de abordagem prática no Medical Business, que a gente vai trazer aqui para vocês em primeira mão, certo? Então, para vocês que estão me acompanhando aqui toda semana, vocês vão ter essas informações antes de todo mundo, e isso vai trazer, sim, um benefício e um bônus para vocês, beleza? Então, vocês podem também entrar em contato com os administradores dentro do grupo do WhatsApp, né, para você poder tirar dúvida, querer saber um pouco mais, e a gente consegue também manter esse contato toda sexta-feira que a gente tem aqui, beleza? Então, até sexta-feira que vem, e se prepara porque vai vir uma novidade bem legal aqui para quem já está acompanhando essas aulas semanais do Medical Business. Certo? Boa noite, aquele abraço, e a gente se vê já na próxima semana. Tudo de bom para vocês, boa noite